aí, Luigi aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, faz tanto tempo que eu não produzo nada aqui pra vocês, não é mesmo? E bom, se eu tô aqui hoje é porque eu senti a real necessidade de trazer conteúdo novamente. Caras, na real eu tenho que me explicar, tem muita coisa pra eu contar pra vocês sobre muito assunto diferente. Tantas coisas aconteceram nessas últimas semanas, caras. Teve gente reagindo a vídeo meu na internet, novidade dos games que a gente costumava jogar, como Devil May Cry, Elden Ring, Dark Souls e coisas assim do tipo acontecendo aí no mundo afora. Novidades da série Harry Potter que eu sempre gostei demais e que eu quero comentar e trazer esse conteúdo aqui pro canal também. Novos assuntos de séries e animes que eu tenho pra comentar com vocês. Tem muita coisa relacionada à religião e todas essas doideiras que a gente costumava conversar juntos aqui no YouTube. Enfim, mas o assunto hoje é Devil May Cry, porque tanto Devil May Cry quanto eu temos algo em comum. Nós ficamos desaparecidos por muito tempo e estamos voltando. Pera aí, Luigi, você tá voltando a produzir algum conteúdo aqui pra nós? Sim, meu jovem Devil Hunter, não mais tão jovem quanto antes. A real é que os astros e estrelas se alinharam novamente e tanto o mundo dos games, quanto o mundo das séries, quanto o mundo das loucuras e filosofias que a gente ficava pensando, quanto o meu tempo pessoal voltaram a ficar disponíveis e agora eu posso voltar a fazer vídeo. Mas você que não conhecia meu canal ainda, não precisa se preocupar, não vou ficar aqui enrolando tanto, vamos diretamente pro assunto porque hoje a gente vai falar especificamente de Devil May Cry. Tem muita coisa legal pra gente falar sobre isso hoje. Esses outros assuntos a respeito do canal eu vou deixar pra falar num próximo vídeo que eu vou lançar ainda nesses próximos dias. E se você não tá inscrito ainda, não esquece de se inscrever pra você não perder os próximos vídeos do canal e ativar o sininho pra caso fizesse tempo que você não via nenhum dos meus vídeos. Assim você vai ser notificado pros próximos vídeos que eu lançar aqui no canal. Agora, sem mais enrolação, vamos lá pros assuntos. E o primeiro é muito importante porque ele tem prazo de validade, então presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês, hein? Estou falando da promoção de férias da Steam, ela só vai até 11 de julho, até as 2 horas da tarde. Então acaba essa semana, por isso que eu tive essa urgência de postar o vídeo quanto antes pra vocês. Essa promoção de férias tem games muito bons por preços extremamente acessíveis. E não, eu não tô ganhando nada da Steam pra poder fazer esse vídeo, falar dos jogos deles ou qualquer propaganda do tipo, não é o caso. Eu tô realmente compartilhando aqui com vocês porque os preços estão muito bons. Eu mesmo já coloquei aqui no meu carrinho Hellblade que tá saindo por R$ 5,59, menos de R$ 6, meus queridos. Os jogos do Portal tá saindo por R$ 3,29 cada um. Se você pegar o bundle, você vai pagar menos de R$ 7 nos dois jogos do Portal, cara, que são jogos incríveis. Além disso, eu também tô colocando aqui na minha lista o Hollow Knight, que tá por R$ 23, tá com 50% de desconto e é um jogo excelente. Mas estamos falando de Devil May Cry hoje, né? E se liga nesses preços. Devil May Cry HD Collection, os 3 primeiros jogos da franquia, estão com 67% de desconto, tá R$ 32 a coleção dos 3 jogos. É como se você estivesse pagando por volta de uns R$ 10 cada jogo. A Special Edition do Devil May Cry 4 tá com 70% de desconto e tá saindo por R$ 25,17. E se você comprar junto o bundle Demon Hunter por mais R$ 17,75, você ainda leva o DMC Devil May Cry e todas as DLCs, tanto do Devil May Cry 4 quanto do DMC Devil May Cry. E claro, eu não posso deixar de falar desse joguinho maravilhoso que eu tô jogando aqui no fundo do vídeo, que é o Devil May Cry 5. A versão base do game já com a DLC do Virgil tá com 67% de desconto, saindo por R$ 32,96. E se você comprar a versão Deluxe Edition, né, que é como se fosse uma Special Edition que já vem ali com o Virgil também, tá com 60% de desconto, saindo por R$ 55,96. Ainda é um precinho um pouquinho maior comparado dos outros jogos, mas tá bem barato, tá bem acessível pra quem ainda não tem o game. Aliás, você deve estar reparando que meu personagem aqui no jogo tá com umas roupas um pouco diferentes, outros efeitos de iluminação e coisas do tipo. É porque eu tô utilizando aquele pack, aquele conjunto de mods que eu compilei há uns 2 anos atrás e chamei de Luigi Edition. Não sei quem tá aí vendo o vídeo que era dessa época do canal. Foi uma treta gigantesca na época, porque deu problema com alguns criadores de alguns desses mods que eu usei nesse pack, né? Mas enfim, se você quiser instalar a Luigi Edition aí no seu Devil May Cry 5, fica à vontade, eu vou deixar um link pra vocês poderem fazer download aí na descrição. Resolvi liberar isso porque tava aqui no meu computador já criando poeira, eu não vou ganhar grana nenhuma com isso, e se alguém quiser incentivar os criadores de alguns desses mods originais que eu utilizei aí nos meus packs, tem o nome de todos eles creditados aí no Fluff Manager na hora que você vai fazer a instalação. Depois, se você quiser, você pode ir lá no site do Nexus e dar os devidos créditos pra eles, pagar um dinheiro, ajudar os caras como você achar melhor. Agora que a gente já falou aí das promoções que tem o prazo de validade, que tinha uma urgência maior pra ser informado aí pra vocês que ainda não tinham percebido esses preços, esses valores na Steam, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o futuro da franquia de Devil May Cry. Aliás, tô jogando mal pra caramba, meus amigos, tô jogando muito mal, faz muito tempo que eu não jogava o game. Ainda tem algumas coisinhas que eu me lembro exatamente como fazer, meio como andar de bicicleta, mas é aquela coisa, cara, eu perdi muito o jeito, vocês vão ver que eu vou apanhar muito nessa gameplay durante esse vídeo, e assim, eu tô pensando em dar uma treinadinha, voltar a fazer umas lives de vez em quando, inclusive quero fazer lives de Elden Ring.
tá lançando uma DLC aí, mas eu ainda não terminei o jogo base. Eu comecei, já tem algumas horas jogadas do game, né, por volta de umas 60, 70 horas, já passei bastante coisa. E tava pensando em terminar o jogo em live, depois quem sabe a gente pagar aí pela DLC pra eu trazer mais umas lives aí pra vocês também, tá? Mas isso daí é assunto pra outro vídeo. Quanto ao Devil May Cry, vocês vão ver que eu não tô jogando perfeitamente. Antigamente eu já não jogava perfeito, nunca fui muito pro player aí, como outros jogadores aqui do YouTube Brasil, né? Como o caso do Mystic ou do Dante Black. Nunca cheguei nesse nível de pro playerzice. Também nunca fui muito pro das lores dos games e coisa assim, como é o caso do Dan SDK. Mas eu sabia um pouquinho de cada coisa, então o meu canal sempre foi um pouquinho mais misto, né? Não focava nem tanto na gameplay, nem tanto da lore, porque eu fazia tudo de uma forma meio medíocre. Mas enfim, vocês vão reparar aí que eu tô jogando um pouquinho pior que antes, e eu peço desculpa por isso. Quanto ao futuro da série, eu não sei se vocês viram, mas recentemente o Devil May Cry 5 alcançou uma marca de 8 milhões de cópias vendidas. Isso fez dele o 10º jogo mais vendido da Capcom. Além disso, uma outra coisa muito legal dessa história das vendas do Devil May Cry é que parte dessas vendas, e eu quero dizer 300 mil cópias, foram vendidas nesse ano, entre janeiro e março. O que é uma coisa muito positiva para um jogo que foi lançado lá em 2019, cara. Um jogo que é single player, que não tem multiplayer e outras coisas para ser vendidas dentro do jogo, né? Ainda tem um itemzinho ou outro que eles vendem, mas não é a mesma coisa que um gacha ou qualquer outra coisa assim. O jogo é antigo e tá vendendo muito bem até hoje. E por que eu tô falando dessas vendas? Porque assim, caras, isso aqui é muito importante pra franquia, tá? Já tinha um tempo que a Capcom não falava nada a respeito da franquia, não lançava mais conteúdo, não falava de outros personagens, de futuros jogos, de futuros remakes, talvez. Eles não dão pista nenhuma do que estão fazendo com a franquia de Devil May Cry, o que fazia a gente acreditar que não tá sendo produzido mais nada. Faz acreditar, mas não significa que é o que tá acontecendo. A gente sabe que a Capcom no geral não é boa e ela gosta muito de dinheiro. E bons números de venda, atrelado a uma boa recepção dos jogadores e da crítica, e também a pedidos dos jogadores por mais games da franquia, são todos pontos a favor de um novo lançamento. Por mais que a Capcom não tenha falado nada, é muito provável que eles já estejam produzindo um próximo game. E presta atenção, quando eu falo produzindo, pode estar num estágio extremamente inicial, pode estar bem no comecinho ainda, pode estar, sei lá, nos esboços e rabiscos ainda. Mas de fato eles estão fazendo alguma coisa, você pode confiar em mim nesse ponto. Ah, Luigi, mas como é que você pode ter tanta certeza sobre isso? Como é que você sabe que as pessoas realmente querem um novo jogo da franquia e que Capcom tá dando atenção pra isso? Bom, meus queridos, vamos aos fatos. Muitos de vocês já sabem, inclusive alguns canais do YouTube Brasil já comentaram sobre isso. A Capcom divulgou os resultados do Spotlight, a pesquisa que eles estavam fazendo com consumidores a respeito das franquias deles. E os resultados são impressioníveis. Bom, para começar, o Brasil participou em peso dessas votações, tá? Enquanto que no Japão eles tiveram 21% dos votos, no Brasil nós tivemos 11%. É mais ou menos a metade? Sim, mas ainda assim é mais do que o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha e a França somados. E bom, isso aqui talvez até seja um sinal legal pra Capcom pra eles prestarem atenção mais na gente, né? Mas enfim, isso aqui não vem muito ao caso, o importante são os resultados globais, que é o que a Capcom quer saber. E olha isso, meus queridos, olha os resultados das pesquisas. O personagem que tem a maior popularidade e dentre todos os jogos, dentre todas as franquias da Capcom como um todo, foi o Dante. E não somente isso, o título, ou seja, o game com a maior quantidade de votos foi Devil May Cry 5. E manos, isso é impressionante porque a gente não tá falando de qualquer produtora, a gente tá falando da mesma produtora que faz Resident Evil. O Dante ficou na frente do Leon, da Jill, do Chris e da Claire. E olha só o sinal que os consumidores estão passando para a empresa. Em segundo lugar, dentre os jogos que as pessoas gostam mais, ficou Dino Crisis. Não, sério, ninguém ama tanto Dino Crisis. Eu tenho certeza que o pessoal só voltou nesse game pra Capcom prestar atenção e falar: pelo amor de Deus, lança mais um jogo dessa franquia. E da mesma forma Devil May Cry, talvez as pessoas nem gostem tanto de Devil May Cry quanto gostam de Resident Evil ou qualquer outro game da Capcom. Mas as pessoas querem tanto um outro jogo dessa franquia que eles colocaram ele ali no primeiro, no top. Só pra vocês entenderem, o terceiro colocado foi Resident Evil 4. E colocaram Resident Evil 4 Remake, tá? Que na minha opinião nem é o melhor Resident Evil de todos os tempos, mas é um jogo muito bom ainda assim. E dentre os 10 mais votados, lá em nono lugar, em penúltimo, ficou o Monster Hunter World. Que sim, é um jogo muito bom e que a Capcom dá muita atenção pra ele, justamente porque ele faz muito sucesso no Japão. Mas olha só o que isso demonstra pra Capcom a respeito do resto do mundo. A galera não tá nem aí pro Monster Hunter fora do Japão, porque 21%, foi a maioria, só tá atrás dos Estados Unidos, mas 21% dos votantes são do Japão, e ainda assim o game ficou só em nono lugar. A galera quer mesmo é Dino Crisis e Devil May Cry.
Ah, Luigi, mas você tá se baseando somente em uma das categorias. Beleza, vamos ver as outras categorias. Top 10 do mundo versus top 10 do Japão. No mundo todo, Devil May Cry, Dino Crisis e Resident Evil estão nos 3 primeiros. No Japão ficou Okami e 2 jogos da franquia Phoenix Wright. Monster Hunter vem aparecer só em 4º lugar no Japão. E se você pega os seguintes colocados no restante do mundo, você tem Devil May Cry 3, Resident Evil 4, Resident Evil 2 e só então Monster Hunter. Seguido por Okami de novo e mais Resident Evil, o Code Veronica. A gente já tem uma noção que Code Veronica tá sendo produzido, né? A gente não é besta nem nada. Mas Devil May Cry 5 em primeiro, cara, pegou todo mundo de surpresa. Eu imagino que pegou até a Capcom de surpresa. E olha que loucura, quando você compara o top 10 de homens versus o top 10 de mulheres, o de homens se mantém o mesmo, Devil May Cry, Dino Crisis e Resident Evil 4. Só que o de mulheres tem uma variação. Okami tá em primeiro, mas olha quem vem em segundo, Devil May Cry 5 novamente. E não para por aí. Se a gente pega os votos por gerações, ou seja, por faixa de idade, as faixas de idades que estão pedindo Dino Crisis são as de 30 a 40 e de 50 a 60. Quem tá pedindo por mais Devil May Cry são os jovens, ou seja, aqueles que estão na faixa entre 10 e 20 e 20 e 30. Os top games de todos eles são Devil May Cry 5, Devil May Cry 3, Resident Evil 4 e Resident Evil 4 novamente, sendo que o remake tá um pouquinho acima. Mas não é por isso que eles não pedem Dino Crisis também. Dino Crisis começa a aparecer ali no 7º lugar, seguido por mais um Resident Evil 2. Então assim, uma coisa é clara, todo mundo ama Resident Evil. E os mais saudosistas, que têm uma idade um pouquinho maior, querem o retorno de Dino Crisis. Mas fato é que a maioria que joga são os jovens. E nem tão jovens assim, já chegando na faixa dos 30. E a mensagem é clara. Capcom, faz mais Dino Crisis e mais Devil May Cry. Mas você que é fã de Mega Man não fique chateado, ele aparece aqui um pouquinho também. Quando eles fizeram a pesquisa dos personagens favoritos de todos os games, de todas as franquias da Capcom, obviamente, Dante está em primeiro, como eu já falei aqui no vídeo, seguido do Leon Scott Kennedy, do Resident Evil, mas também temos ali em terceiro lugar, um pouquinho mais escondido, mas ainda assim aparecendo, o personagem X ou X, enfim, da franquia Mega Man. Então olha aí, Capcom, presta atenção, vocês estão perdendo grana, podia estar fazendo jogo que vai vender a rodo. Então beleza, por que eu tô mostrando isso tudo aqui pra vocês? Pra mim, fica muito evidente que a Capcom tá prestando atenção nisso agora. Elas perceberam que vale a pena escutar os consumidores, vale a pena escutar as pessoas que jogam os games deles para entender quais jogos devem ser lançados, quais possíveis novos games devem sair, quais possíveis novos remakes devem ser produzidos. E com essa pesquisa nas mãos deles fica muito óbvio o que eles vão fazer para o futuro. Se eles não forem bobos, se eles não forem burros, eles vão fazer sim mais games e conteúdos da franquia Monster Hunter, que sim, vende muito no Japão, a gente não pode ignorar isso, mas também novos games das franquias Devil May Cry e Dino Crisis. Dino Crisis é uma franquia abandonada há muito tempo, até a ideia do jogo, da história, é um pouquinho bizarra se você parar pra pensar. Mas a galera quer ver jogo novo disso. E da mesma forma, Devil May Cry tem sido muito ignorado e deixado de lado. A sensação que eu tenho é que a Capcom dá atenção somente para Resident Evil e Monster Hunter. E ok, são jogos maravilhosos, eu amo Resident Evil, mas eu quero mais de outras franquias também, e assim como vocês que estão me assistindo agora. Então vamos lá, Capcom, lança mais um Devil May Cry pra nós, a gente tá querendo muito jogar esse jogo. Devil May Cry 5 já deu, a gente quer um novo, poxa. Ou um antigo, quem sabe, né? Vamos lá, Devil May Cry 1 merece muito um remake. Eu não sei vocês, eu gosto bastante desse jogo, mas eu sinto que ele envelheceu muito mal ao longo desses anos. A quantidade de armas, a forma como os cenários são construídos, a câmera que é travada no mesmo canto sempre, essas coisas não ajudam muito na fluidez do game. E ok, são limitações da época e que fazem sentido para esse jogo, talvez historicamente falando. Mas imagina, caras, jogar Devil May Cry 1 com fases ampliadas, novas áreas, inimigos diferentes, um gráfico bonito e uma gameplay fluida como a de Devil May Cry 5 ou de Devil May Cry 4. Seria incrível. Imagina só poder refazer a última luta com mundos, Dante versus Mundo, só que numa nova geração. Seria maravilhoso, cara. Além disso, todo mundo sabe que Devil May Cry 2 é um jogo um pouco mais quebrado e que merece muito um remake para que ele tenha alguma relevância novamente no meio dessa história toda. Mais do que todos os jogos da franquia, Devil May Cry 2 é o jogo que mais merece um remake para poder trazer de volta a força que ele merecia ter. E que não tem, porque comparado aos outros é uma porcaria. Desculpe se eu te ofendi, você que gosta de Devil May Cry 2, mas tem um boss que é um helicóptero. Desculpa. Mas claro, pro 2 vir a gente tem que ter primeiro o primeiro jogo. Por isso eu acho que os primeiros games da franquia merecem muito um remake. E aí,
Depois do primeiro e do segundo, quem que vem? Pois é, meus caros, Devil May Cry 3. Imagina um remake de Devil May Cry 3. Rapaz, seria maravilhoso. E assim, muitos de vocês podem dizer, não, Devil May Cry 3 é um jogo que não pode ser tocado, ele não pode ter um remake porque, poxa, já é um jogo muito bom, não vamos mexer nisso. Mas cara, a Capcom sabe fazer bem feito quando ela quer. Resident Evil 4 era um game que eu tava com muito medo do remake, dele ser um jogo ruim mesmo, porque o Resident Evil 4 original já é muito bom, já era muito insuperável na minha opinião. Mas eles fizeram um excelente trabalho. Resident Evil 4 Remake é maravilhoso. Então imagina se a Capcom coloca todo esse carinho, todo esse amor na produção de um Devil May Cry 3 Remake. Coloca aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Rapaz, seria maravilhoso na minha opinião. Fora que, fazendo remakes desses 3 games da franquia, eles poderiam amarrar melhor a história de Devil May Cry, consertar alguns pontos e algumas coisinhas que ficaram meio confusas, um pouco soltas nesse meio tempo. Quando o Devil May Cry 5 foi lançado mesmo, eles reorganizaram a linha do tempo dos games antigos, então assim, com remakes eles poderiam fazer isso de uma forma um pouco mais primorosa, né? E claro, lançar fases extras ou cutscenes a mais que expliquem outros pontos da história que nunca foram muito bem explicados dentro dos games, mas foram mostrados em outras mídias, como os quadrinhos. Mas claro, a gente tem que considerar o problema de se lançar novos games da franquia Devil May Cry, que inclusive, na minha opinião, são os mesmos problemas da franquia Resident Evil. Devil May Cry é um jogo single player. Ele não tem uma expansão muito grande, ele não tem uma possibilidade de multiplayer tão abrangente assim. A gente já viu um pouquinho do multiplayer no Devil May Cry 5 e com alguns mods ele fica ainda mais interessante, mas não é uma coisa tão fácil de se produzir e não dá pra ganhar tanto dinheiro depois do lançamento, né? Você ganha mais com as vendas do jogo do que com coisas dentro do jogo. Eu acho que essa é a maior preocupação da Capcom, talvez com os futuros jogos da franquia, que é algo que eles não vão conseguir explorar tanto com Devil May Cry e Resident Evil. Talvez seja até um pouco do motivo deles explorarem tanto o Monster Hunter. E também o motivo deles terem lançado o Devil May Cry Pinnacle of Combat. Aqui no Brasil não foi um jogo que teve todo um boom, todo um sucesso, até porque demorou muito para chegar aqui nas terras tupiniquins. Mas ele até teve ali alguma recepção legal em países orientais, como é o caso da China, né, onde ele foi de fato produzido por uma empresa terceirizada. E na minha opinião, eu diria que é uma teoria minha, eles lançaram Devil May Cry Pinnacle of Combat como um teste para transformar essa franquia em algo que possa ser muito mais rentável, já que Devil May Cry Pinnacle of Combat é um game de celular, é um game que dá para vender itens lá dentro, é um game que dá para fazer gacha se eles quiserem. É um game bem diferente dos jogos que a gente tem nos consoles, como os Devil May Cry originais, né? O 1, 2, 3, 4, DMC e o 5. Então assim, eu vejo esse ponto específico com alguma preocupação, né? Eu não gostaria muito de um Devil May Cry com tantos itens para ficar sendo vendidos lá dentro e ficar esticando a vida do jogo. Eu acho que realmente tem que ter um momento que ele acabe e lance um próximo, por mais que isso não seja tão lucrativo. Entendem o problema da situação? Mas assim, o povo quer. O povo tá pedindo. E eu não sei se vocês lembram, mas os produtores gritaram ali durante a premiação alguns anos atrás que Devil May Cry estava de volta, Devil May Cry is back. Então vamos ver aí, né, o que a Capcom vai fazer daqui pra frente, nos próximos anos. E aí eu ainda acho muito possível que ao invés de remakes, eles ainda tragam um novo jogo da franquia, um possível Devil May Cry 6. Assim, a história de Devil May Cry 5 é bem fechadinha, poderia acabar por ali e não lançar outros jogos da franquia se eles não quisessem. Mas a gente tem que se lembrar que o Dante e o Virgil estão juntos no submundo, que o Sparda ainda tá desaparecido, nunca foi falado nada da morte dele ou como ele morreu. E claro que agora a gente tem toda a nova transformação do Nero, né? Ele tem um novo Devil Trigger. Então eu tenho algumas teorias que pode ser assunto para um próximo vídeo de como vai ser a história do Devil May Cry 6, mas adiantando de uma forma geral, eu diria que nós controlaríamos os 3 personagens, né? Tanto Dante, Nero e Virgil, como também possivelmente fases extras com as meninas, né? A Trish e a Lady. E o que eu acho que seria muito interessante e muito possível de acontecer é que nesse próximo game da franquia, conforme o submundo vai sendo explorado, nós vamos descobrindo outras coisas a respeito do passado, coisas sobre o Sparda, quem sabe até alguns flashbacks com fases onde nós jogamos com o próprio Sparda ou algum outro personagem novo a ser introduzido, mostrando a história do Sparda. Seria muito legal se isso acontecesse. E claro, a gente ainda tem a personagem ignorada do Devil May Cry 2, a Lucia. Poxa, ela teve uma história tão importante naquele game e depois foi simplesmente descartada em todos os outros games lançados depois. Eu acho isso um pouco injusto com essa personagem e eu acho que ela poderia ser muito bem aproveitada num possível game próximo da franquia, né? Um Devil May Cry 6. E pra encerrar, a gente ainda tem a possibilidade de um
DMC, por que não? Todo mundo lembra quando Devil May Cry foi simplesmente rebutado, fizeram uma nova história, criaram os mesmos personagens, só que totalmente diferentes, né? E assim, foi um jogo que por muitos foi odiado. Eu particularmente não gostava muito desse jogo, não porque ele era um jogo ruim, mas porque ele tinha cortado a história que eu tava acompanhando da franquia original de Devil May Cry, mas que ainda assim foi amado por muitas outras pessoas. Então, na minha opinião, nada impede que seja lançado um novo Devil May Cry, mas de uma franquia spin-off, um DMC, por que não? Quando a gente fala de submundo, outros universos e coisas assim, por que não fazer talvez uma história paralela de um outro universo ou coisa semelhante, onde nós ainda tenhamos aquele Dante que alguns não gostavam, que é o meu caso, mas muitos outros ainda assim gostaram, e fazer ainda assim novos jogos dentro dessa franquia, e quem sabe futuramente até mesmo misturar as duas histórias. Tá bom, agora eu tô brisando muito, mas por que não? Poderia ser interessante, poderia gerar novos games muito legais. Me coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia também. Bom, então eu acho que é isso, galera. Eu fico muito feliz de estar voltando aqui a produzir novos vídeos, a postar novos conteúdos aqui pra vocês no YouTube, a falar sobre esses assuntos com vocês, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham de todo esse rebuliço que tá dando em volta da franquia Devil May Cry na Capcom. Vocês acham que vai sair um novo jogo nos próximos anos? Vocês acham que vai ser um remake? Ou vocês acham que vai ser uma continuação? Vocês acham que pode ser um novo spin-off? Vocês acham que vai sair um Dino Crisis? Coloca aí embaixo nos comentários para poder saber a opinião de vocês, o que vocês acham de todo esse assunto. Fico muito feliz de vocês estarem me assistindo novamente. Não esquece de deixar o seu like para você poder me ajudar a produzir novos conteúdos, a me incentivar a fazer outros vídeos como esse. E claro, se você não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim você sempre vai ser notificado dos novos vídeos e lives que eu postar ou transmitir aqui no canal. Logo mais eu vou trazer um vídeo falando um pouco mais sobre Fullmetal Alchemist. Um outro canal reagiu aos meus vídeos e eu achei isso fenomenal. Alguém reagindo ao vídeo meu foi a primeira vez que isso aconteceu pra mim aqui no YouTube, então eu tô muito feliz e quero falar um pouco mais sobre isso e quem sabe trazer novos conteúdos, não somente de Fullmetal Alchemist, mas também de outros animes. Então eu recomendo que vocês assistam também esse vídeo que vai estar em seguida pra vocês poderem ver. Também tem outros vídeos, outros links interessantes aí na descrição, dá uma olhada em todos eles aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, eu fui e tchau! I curse my stars in bit of grief and woe. That made my love so high and me so low. Little wanderer, I thee home. Thought I was gonna have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Glyphod pollen by now. A what? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Glyphod roots. V, what the hell are you? I know, I'm late. Shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh?
Hey, you're gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Woo-wee! I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission.